Olá, meus irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus esteja conosco. Espero sinceramente que todos estejam bem nesse momento de pandemia que estamos enfrentando. Temos paciência e que, dentro das possibilidades, em breve estaremos todos reunidos. Quero dizer, honestamente, que também estou sentindo muita falta, muita saudade das nossas atividades presenciais, mas temos que ter o bom senso, como diz Kardec, e esperar para que o momento oportuno chegue e com segurança possamos voltar às nossas atividades. Então começar com a nossa prece inicial. Senhor Deus Pai amado, querido Jesus, queridos mentores espirituais do nosso Centro Espírita, o Pedro Apóstolo Jesus, estejam conosco nesse momento, trazendo a sua paz, o seu amor e a sua bondade. Permitam então, Senhor Deus, querido Jesus, que façamos a leitura do Evangelho e, orientados por Ti, Senhor Jesus, e pelos bons Espíritos, façamos uma reflexão que possa chegar aos corações de todos os nossos irmãos. Pois é, vamos começar então o tema falando sobre família, iniciando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem que eu trouxe para vocês é a mensagem Parentes, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E assim começa. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é o jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos da firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los, através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Está aí a mensagem de Emmanuel nos alertando, sobre o trato, a paciência, o respeito, a humildade dentro do nosso lar. Não adianta a gente ser generoso na rua com as pessoas se dentro de casa nós não estamos conseguindo compreender, amar e perdoar o nosso próximo, mais próximo, que é a nossa família. E é justamente por conta do tema do Evangelho que eu trouxe essa mensagem, parentes, para nós refletirmos. A grande proposta é estudar o capítulo 23, começando a partir de hoje, com o tema central Estranha Moral,
E o tema inicial é: quem não odiar seu pai e sua mãe? E assim está escrito no Evangelho. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus, e voltando para eles, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E em Mateus 10, 37 tem o seguinte: aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. E agora vamos ler o que o Kardec explica a respeito desse texto. Certas palavras, aliás, muito raras, fazem um contraste tão estranho na linguagem atribuída ao Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a perfeição de sua doutrina nada sofra com isso. Escritas após sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzida, ou que não é menos provável que o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma só vez para que fosse repetido pelos copistas, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nessa frase do Evangelho de Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, está neste contexto. Ninguém pode ter a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria inútil discuti-la e, pior ainda, seria procurar justificá-la. Seria preciso saber inicialmente se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, saber se, na língua em que falava, essa palavra tinha o mesmo significado que a nossa. Noutra passagem do evangelista João, aquele que odia sua vida neste mundo conserva para a vida eterna, é claro que ela não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica era pobre e tinha muitas palavras com diversos significados. É o que acontece, por exemplo, na Gênese. A palavra que indica as fases da criação serve também para expressar um período de tempo qualquer, e ainda o período diurno, de que derivou sua tradução para a palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Também ocorre o mesmo com a palavra que designava um camelo e um cabo. Pois os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, além de tudo, considerar os costumes e o caráter dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro das palavras nos escapa, e de uma língua para outra, a mesma palavra tem um significado de maior ou menor energia. Pode ser uma injúria, uma blasfêmia em uma e ter um sentido insignificante em outra, conforme a ideia que se queira exprimir. Numa mesma língua, ocorre também que o sentido de certas palavras se altera com o passar dos séculos. E é por isso que uma tradução rigorosamente ao pé da letra nem sempre revela perfeitamente o pensamento original. Para manter a exatidão é preciso, às vezes, empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas sim palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. Estas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e nos Evangelhos em particular. Se não considerarmos o meio em que Jesus vivia, ficaremos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito
de as entendermos de acordo com os nossos pontos de vista atuais. A palavra odiar, empregada neste caso, não pode ser entendida com a sua significação moderna, visto que seria contrária à essência dos ensinamentos de Jesus. Pois bem, meus irmãos, aí está a tradução, do Kardec para esse texto. É muito importante a gente refletir sobre esse aspecto, porque é um tanto contraditório afirmar que Jesus teria dito essa expressão dentro do contexto do que nós estamos lendo especificamente nesse texto. Se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando a gente observa para a expressão odiar, dentro do sentido literal, odiar é não amar, é ter desprezo, é repugnar. E aí eu fico pensando, meus irmãos, como é que pode Jesus dizer isso, se em todo o tempo da sua existência, Maria, a sua mãe, a Maria de Nazaré, esteve presente em sua vida? Então, um filho que tem sua mãe presente em sua vida vai aconselhar os outros que odeiem seus pais, que odeiem seus irmãos? Não. Esse Jesus não existiu. O Jesus que trazia às pessoas a reflexão do amor. O Jesus que trazia as pessoas a refletir sobre o perdão, sobre a humildade, sobre a sua forma simples de ser. Um Jesus que convocava as pessoas a se transformar pelo caminho do bem comum, não pode ter dito, sob hipótese nenhuma, que deveríamos odiar aos nossos familiares. Principalmente ele, que sabia que o seu reino não era o reino da terra. Há muitas moradas na casa do meu pai, assim disse Jesus, não foi? Então ele sabia, por exemplo, que se ele passasse o ensinamento tão radical, tão improdutivo, vamos dizer assim, que não ia trazer nenhum resultado positivo para a vida das pessoas, odiar aqueles que nós estamos traçados para amar, estaríamos sendo contrários à sua lei de amor, aos princípios de salvação que nós espíritos deveremos ter, quiçá cristãos ou espíritas. Então, meus irmãos, como aceitar então que Jesus teria dito isso? De forma alguma. Kardec é muito feliz quando afirma isso. E ele traz uma analogia muito coerente quando fala da Gênese. Quando ele diz, por exemplo, que há uma simbologia de períodos quaternários, gente? Vale a pena lembrar que o planeta surgiu há muitos bilhões de anos, alguns bilhões de anos, e que cada ciclo da evolução do orbe terrestre passou por um período que era um período bem grande. Então dizer que o planeta Terra foi criado em 6 dias, é um dos maiores absurdos dentro da ideologia mais coerente que a gente possa considerar. Então, não dá para aceitar, sob hipótese nenhuma, de que Jesus teria dito isso. Jesus, tudo amor, tudo compaixão, todo piedade, todo bondade. Jesus, este grande ceareiro da paz, que não reagiu em nenhum momento às agressões que sofreu, que trouxe para si uma multidão de seguidores, e muitos desses seguidores renunciaram a ele no momento em que ele precisava da compaixão, da compreensão de todos.
mas ainda assim pediu a Deus que nos perdoasse, porque certamente no meio da multidão alguns de nós poderíamos estar lá. Então, como é que pode? Não. Jesus nos ensinou ao perdão das ofensas, a praticar. Jesus nos ensinou a buscar através das bem-aventuranças a humildade, a compaixão, a piedade. Jesus nos ensinou, inclusive, a ser úteis e fazer o bem ao próximo, a não julgar. Enfim, esse Jesus que nós precisamos viver mais, principalmente nesses tempos de tantas discrepâncias e tantos conceitos equivocados de religião. Pessoas que se dizem cristãos e que usam a religião como esteio para praticar coisas horrendas, como nós estamos vendo em alguns casos. Sem citar exemplos, é claro, não é nosso interesse. Nós estamos só trazendo a vocês o contexto seguinte: Jesus jamais teria dito que nós deveríamos odiar aqueles que serviram de instrumento para a nossa reencarnação. Sim, porque Jesus nos uniu aqui na Terra para construirmos o amor, para nos dedicarmos uns aos outros, principalmente no primeiro eixo da sociedade, que é a família. Uma mãe não deve abdicar de um filho, sob hipótese nenhuma. Um pai não deve abdicar de um filho. Um filho não deve abdicar da mãe. O que diria odiar? Muito menos. Não é essa a proposta. Tem que haver mais compreensão, tem que haver mais diálogo. Não se deve abrir mão dessa responsabilidade que Deus nos deu para que possamos evoluir como espírito junto com eles, porque se nós não conseguirmos passar por essa existência em união com aqueles que são tão importantes para o nosso crescimento, né, principalmente moral, o que será de nós então quando retornarmos à pátria espiritual? Vamos ter que nos encontrar de novo. E será que vai ser nesse mesmo condicionamento da atualidade? Como é que vai ser na próxima existência? Então, meus irmãos, ainda há tempo. Se tivermos algum desafeto na família, ainda há tempo de consertar isso. Peça perdão, se perdoe também, é claro. Peça ajuda, alguém que possa lhe ajudar, alguém que você confie, que possa trazer a união de novo com o seu familiar, seu ente querido, seu filho, sua filha, seu irmão, seu primo, enfim, seu pai, sua mãe. Tenha a capacidade de reconhecer seu erro. Não deixe pessoas com má intenção lhe influenciar para que você persista no erro, dizendo que você está certo por estar abrindo mão da sua responsabilidade como filho ou como pai ou mãe. Porque Deus deu uma responsabilidade muito grande para o pai e para a mãe de trazer um filho ao mundo. E essa responsabilidade tem que ser cumprida até o final da existência carnal. E o filho que veio através daquele ente querido tem o dever de amar para todo sempre, principalmente pelo sentido da gratidão, porque se não fosse por ele, você não teria vindo a essa existência carnal. Todos estamos ligados com um propósito maior. O próprio Emmanuel diz isso na mensagem Parentes. Então é importante compreender o Evangelho de Jesus. Não é odiar, é amar. Se não amar seu pai e sua mãe, sua mulher e seu filho, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo a sua própria vida, porque amar ao teu próximo, ao teu parente, é amar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Me permitam o trocadilho.
do odiar pelo amar. Mas eu acho que num senso racional, como propõe o Kardec, que tenhamos, não dá para aceitar a palavra odiar, dita por Jesus. Ele sim, que era todo amor, todo bondade. Está aí, meus irmãos, a minha humilde apreciação sobre essa mensagem. Que Deus esteja com todos vocês, esteja comigo. Que Deus, nesse momento, espalhe suas bênçãos no seu lar. Sinta o amor de Jesus invadindo seu coração, cuidando de você, iluminando para que esse amor exploda dentro de si e você queira dizer para o seu ente querido que o ama. Vamos fazer nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos nesse momento recebidas. Obrigado pela tua paz, obrigado por tua proteção. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Ilumina nossos lares, nossas famílias, nossos amigos. Ilumina nossa cidade, nosso estado, nosso país, que precisa tanto do teu amparo e do teu amor, para que finalmente a paz, a harmonia, o bem viver prevaleça, o respeito um pelo outro, que se entenda que essa existência é a existência das grandes transformações que precisamos fazer. Ilumina, Senhor Deus, espalha as luzes do teu amor sobre nós. Nos cobre com tuas bênçãos como se fôssemos receber um passe de luz que dispersa todos os fluidos deletérios do nosso corpo e aplica sobre nós energias reconfortantes, energias salutares, energias de equilíbrio, de saúde e de paz. Espalha sobre o ar o cheiro do perfume do teu amor, para que cada ser que o respirar sinta o desejo sincero de dizer ao seu próximo que o ama, porque só o amor irá nos salvar. Fica conosco, querido Jesus. Fica conosco, Deus. Cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim seja. Sinta o perfume, meu irmão, minha irmã, do amor de Deus na sua vida. E que a paz do nosso Pai fique com todos. Até a próxima.